Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Vou mostrar para vocês uma caixinha que eu uso muito com pacientes que eu tenho com dificuldade de compreensão textual e com déficit atencional. Então, tanto crianças com diagnóstico de TDAH, como autismo, enfim, crianças que tenham essa dificuldade de manter o foco atencional na leitura ou quando ela ouve alguém contando uma história e uma dificuldade de compreensão. Bom, a caixinha se chama Histórias Curtas, que é do Estímulo Zaba, que tem umas caixinhas muito legais para trabalhar diversos objetivos terapêuticos e caixinhas desde crianças mais comprometidas até crianças mais leves, ok? Bom, qual é a proposta principal dessa caixinha? É trabalhar o repertório de respostas a perguntas e compreensão das histórias. Como funciona? São cartas que têm uma imagem na frente, de acordo com o contexto da história, e atrás ela apresenta um breve relato, uma breve descrição da história com 3 perguntas. São perguntas bem objetivas e bem diretivas para ver o nível de compreensão da criança referente àquela história. Algumas cartinhas, né, elas são numeradas, você vai percebendo que ela vai aumentando o nível de complexidade. Não necessariamente relacionado ao conteúdo ou ao linguajar da história, não. Mas, pelo que eu percebi das cartas que eu já utilizei, e agora dei uma olhada também, é mais em relação à quantidade de frases em cada história. Então, essa caixinha, ela já apresenta alguns objetivos terapêuticos descritos para que você possa trabalhar de formas bem variadas com as mesmas cartinhas, ok? Então, eu vou colocar aqui algumas das possibilidades que os próprios autores, nesse caso, que é bem legal, né, já descreveram como possibilidades para intervenção. Bom, uma das possibilidades seria você ler a história para a criança e pedir para que essa criança responda as perguntas sobre a história. Após a resposta das perguntas, você pode pedir para ela criar uma continuidade dessa história. E eu acho que é muito legal também, nesse momento, não só a criança ficar narrando sozinho, mas acho que seria interessante o terapeuta entrar nessa história. Então, cada um vai narrando um trecho e o outro tem que dar continuidade. O que eu acho que também é importante em relação à questão atencional. Porque não é só eu ficar criando da minha cabeça, eu também tenho que prestar atenção no outro, o que ele está contando, para que eu consiga também dar continuidade do ponto onde ele parou. O que é muito legal e que eu já coloquei para vocês, que é um dos objetivos que eu trabalho na caixinha Gerador de Histórias Divertidas, que é uma outra caixinha que eu uso muito no consultório, certo? Se você trabalha em grupo, também é legal cada um poder, né, criar uma parte da história e cada um ir dando uma continuidade até concluir essa história, que pode ser interessante também para trabalhar começo, meio e fim. E aí a gente já começa a trabalhar mais a questão de funções executivas, né, do planejamento. Se você diz para a criança que agora só mais 3 crianças vão poder dar continuidade à história, o que eles têm que planejar? E a gente agora tem que contar de uma forma que já vá finalizando para que quando chegue no Joãozinho, que é o último, ele consiga fechar a história de uma forma coerente, certo? Bom, então eu acabei aumentando um pouquinho o objetivo que eles passaram. O outro objetivo que eles descreveram foi a questão da criança ter que adivinhar qual é a imagem. Então, como seria isso? Você poderia pegar uma carta, ler a historinha dessa carta sem mostrar a imagem para a criança e no final do seu relato, você espalhar na mesa 3 cartinhas, só as imagens, e ela tem que saber e conseguir identificar qual daquelas imagens é a da história que você acabou de contar, ok?
Seria basicamente um pareamento imagem e relato de história. É uma forma bem legal também de poder trabalhar isso e avaliar se a criança também prestou atenção. Porque, lembrem, às vezes o autista ou um TDAH, por acabar se distraindo, né, com outros estímulos do ambiente, ele só presta atenção num detalhe. Então, pode ser que, por exemplo, numa história, você diga que a menina foi numa floresta com os pais fazer um acampamento e aí aquele dia ensolarado fez com que eles fossem nadar no rio. E aí você coloca 3 cartinhas na mesa, sendo que uma das cartinhas é um velhinho pescando, uma é uma criança nadando no rio e a outra é uma família montando um castelo de areia na praia. Se ela não prestou atenção em todos os detalhes da história, ela pode errar. Ela pode, por exemplo, pegar a cartinha do velhinho pescando. Só que na história não fala isso. Fala que a menina estava lá brincando e nadando no rio. Então é importante para a gente conseguir entender realmente se a criança está conseguindo fazer a manutenção da atenção dela durante a história. Outra forma também que a gente pode trabalhar é você apresentar uma carta, contar a história dessa carta e pedir para a criança relatar uma história que ela também vivenciou parecida. Por exemplo, pode ter uma carta falando de uma menina que foi no supermercado e aí ela começou a rir muito e pá! Sem querer, ela bateu a mão num vidro e ele espatifou no chão. E aí ela começou a chorar. E aí, depois de contar a carta, fazer as perguntas, vocês podem perguntar, você já passou por uma situação que você estava em algum lugar e sem querer esbarrou em alguém ou em alguma coisa? Ou, você sabe alguma história para me contar sobre alguma ida ao supermercado? Então você começa a fazer a criança, né, entrar em contato com memórias dela também e trabalhar o relato. Se ela tiver dificuldade, você pode ir fazendo perguntas diretivas, assim como tem na carta, para direcionar a fala dela. Outra forma também seria simplesmente você mostrar a imagem, não contar a história e pedir que a sua criança conte e crie uma história a partir daquela imagem. Ou seja, já tem aqui várias formas de vocês trabalharem com as mesmas cartinhas, certo? Eu vou inserir também uma outra forma que eu trabalho, que eu faço às vezes com algumas crianças autistas e TDAH, um sistema de pontos. Então eu brinco e faço o seguinte, olha, eu vou contar para você a história, ou dependendo da criança, eu peço para ela mesma ler a história e depois eu vou te fazer as perguntas. Cada pergunta que você acertar, você ganha um ponto. Se você não acertar 100% da pergunta, só acertar uma parte dela, você ganha meio ponto. Se você não lembrar ou não acertar, aí você não ganha ponto. E às vezes eu faço isso em duplas ou eu faço em grupinhos, porque aí a gente também trabalha um pouco a competitividade, né? E aí quando você vê que seu amiguinho aqui, são sempre 3 perguntas, né? Tá ganhando 3 pontos, você começa a querer ficar mais atento na história para não perder nem meio ponto. Então isso também pode ser um motivador para algumas crianças para conseguirem manter esse padrão atencional. Outra questão também, que às vezes eu utilizo as cartas, seria para testar, não necessariamente para treinar, né? Então eu escolho uma carta com texto muito pequenininho e aí depois uma carta com texto maior. Por exemplo, aqui tem essa carta, né, que tem uma família construindo um castelinho de areia e atrás eles colocam, né, castelo de areia, sempre tem o tema da história. E aqui ele explica a história, nessa aqui bem pequenininha, né, só 2 frases, e tem 3 perguntinhas bem diretivas. Eu vou ler para vocês. Castelo de areia. João foi à praia com o pai. Eles fizeram um castelo de areia. Ponto, acabou a história. Perguntas. 1. Quem foi à praia? O que eles fizeram? Onde eles fizeram um castelo de areia? Então, são perguntas bem direcionadas, vocês repararam? E aí, muitas vezes, eu peço para a criança ler a carta e aí eu tampo a cartinha e pergunto para ele, sem o estímulo visual também.
Me conta o que você leu. Para eu avaliar se a leitura dela foi uma leitura mecanizada, ela apenas leu palavras, tipo, o menino foi na praia e brincou de areia. Ou se foi uma leitura compreensiva, se ele prestou atenção no que ele estava lendo, se ele compreendeu o que ele estava lendo. Isso vai ficar muito claro quando você faz essas 3 perguntinhas diretivas. Ah, Gabi, não, ele super conseguiu, ele prestou atenção, ele leu, me respondeu, nossa, a compreensão dele é maravilhosa. Certo. Então, depois o que você pode fazer? Você pode pegar uma carta com mais texto, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5 frases, então mais que o dobro da primeira. E aí você pode pedir para ele ler, e antes de fazer as perguntas, e tapando também a imagem, tem uma microimagem aqui que é igual a essa, você pergunta para ele, o que aconteceu nessa história? Para você avaliar o que ele conseguiu focar a atenção. Porque, por exemplo, eu vou ler a história para vocês. Está frio. Quando está frio, é muito gostoso ficar em casa. Você pode assistir televisão e comer pipoca em família. Você também pode se divertir com jogos de tabuleiro. Pronto, a gente tem bastante informação aqui, não tem? Ok. Quando eu peço para ele me contar o que ele leu, você também vai perceber se a leitura foi mecanizada, se foi compreensiva e se ele consegue manter a atenção no texto todo ou só parcialmente. Então, pode ser que às vezes a criança só preste atenção na primeira e na segunda linha. Ou que ela só lembre o que ela leu no final do texto, ou que ela só lembre de algumas palavras, por exemplo, televisão, pipoca. E aí, quando ela vai te contar, você vê que a história está completamente diferente. Então, ele foi no supermercado e comprou uma televisão e uma pipoca. Não, não é isso a história. E aí, vai facilitar para você entender o nível de compreensão e atenção dessa criança. Pode ser que seja necessário ela ler 2 frases, você tampar, pedir para ela te contar o que ela leu, depois deixar ela ler as próximas frases, pedir para ela te contar novamente, e aí sim você fazer as perguntas. Então, isso vai depender de cada criança. Vocês precisam avaliar caso por caso, certo? A pergunta aqui, por exemplo, quando é gostoso ficar em casa? O que você pode fazer quando está com frio? Com quem você pode assistir televisão e comer pipoca? Que são perguntas que têm a resposta diretamente, então não necessita dele de nenhuma inferência, abstração, para conseguir responder, porque a resposta está aqui. Ok? Aqui tem uma outra que eu queria mostrar para vocês verem como isso vai ser importante, inclusive nos estudos. Aqui é uma cartinha sobre um cavalo marinho e tem questões bem específicas, né? Então, o cavalo marinho é um peixe com cabeça alongada, semelhante ao cavalo. Ele muda de cor para se esconder e nada com o corpo em pé. As suas barbatanas também lembram a crina de um cavalo. E aí as perguntas são bem diretivas, as respostas das características que foram descritas estão aqui no texto. Se você perceber que a criança está com muita dificuldade, você pode ir dando algumas leves dicas, né, para que ela chegue na resposta. Então, por exemplo, o que o cavalo marinho tem que é parecido com o cavalo? E aí você pode falar, o que será? Acho que era alguma coisa na cabeça, o que era? Aí às vezes a criança, ele tem uma crina parecida com a do cavalo. É verdade! Então você vai começando a dar essas dicas até que a criança consiga responder com autonomia, certo? Quando eu faço as 3 perguntas e faço sistema de pontuação, eu só conto para a criança se ela acertou ou se ela errou no final das 3 perguntas, para eu ser justa em relação à pontuação. Mas se ela errou alguma por completo ou parcialmente, eu digo para ela que, por exemplo, se for uma parcial, eu falo, foi quase a resposta certa. Vamos fazer uma coisa? Procura lá no texto. Então, eu faço que ele comece a ter esse repertório de buscar a resposta no texto. E aí, depois eu faço a pergunta novamente para ver se ele consegue. Ok? É um treino muito, muito legal. Quando vai chegando lá nas últimas cartinhas, já não tem essa descrição tão grande das histórias, né?
E aí eles já começam a ter a possibilidade de construir, de contar uma história. Aqui tem uma cena, né, de uma família, provavelmente no aeroporto, né, por causa das malas. Você pode, inclusive, mostrar a imagem, simplesmente pedir para ele descrever. Então, Gabi, é uma criança que ainda não consegue ler, ainda não consegue responder a perguntas. Ok, trabalha a descrição de cenas. Onde é que eles estão? Ih, olha aqui o papai, como ele está se sentindo. Que é isso aqui que eles estão segurando? E aí você pode começar a trabalhar essa descrição fazendo essas perguntinhas suas, né? Como terapeuta, sabendo o que ele é capaz já de responder. Gabi, não, ele já está num outro nível, ele já consegue construir história, beleza? Então, você pode mostrar essa cartinha e aí aqui atrás ele dá uma sugestão. Conte uma história de quando você foi viajar. E aí é muito legal, porque ele pode tanto construir uma história com essa cena, como ele pode contar uma história de uma situação dele similar. Normalmente, eles vão ter muitas dificuldades na estruturação dessa história. E aí, é muito legal porque ele coloca aqui perguntinhas bem simples para você ajudar ele, né, a fazer essa construção. E aí, mais uma vez, a gente vai estar trabalhando também funções executivas, né? Ele parar, pensar na história, planejar as etapas até ele chegar no final de uma forma coerente, né? Então, aqui as perguntinhas que eles colocam são: número 1, quem foi? Quem foi viajar, no caso, né? E aí seria a história que ele está contando dele. Fui eu, minha mãe e minha avó. Onde você foi? A gente foi para Disney. Quando você foi? Foi nas férias do ano passado. E o que você fez lá? Eu brinquei em todas as montanhas russas. E como estava o tempo? Estava muito calor. E aí, depois da criança dizer para você cada uma dessas respostas, você pode pedir para ela ir anotando no papel, ou você pode anotar, e aí vai depender do objetivo que você tem. E aí depois, é muito legal você fazer o exercício de ler de uma vez só todas as respostas. E aí ficaria praticamente uma mini história sobre essa situação, uma descrição. Então, por exemplo, poderia ficar: eu viajei com a minha mãe, a minha avó, a gente foi na Disney, nas férias do ano passado, eu brinquei em todas as montanhas russas e foram dias muito ensolarados de muito calor. Pronto, não foi uma história super elaborada, né? Mas foi uma descrição bem coerente, certo? E aí, depois disso, soltar a imaginação. Você pode simplesmente mostrar a imagem, falar para ele criar o que eles estão falando, o que eles estão sentindo, criar um diálogo entre eles. E aí você mostra a imagem e fala: conte qualquer história. E claro, vocês podem colocar as perguntinhas para guiar, né, a estruturação dele, da história, para que ele consiga narrar de forma adequada. Eu uso muito quadro branco no consultório, então às vezes eu já coloco alguns tópicos, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. É um material super rico de possibilidades. Já é um repertório bem mais complexo, né? Então vocês têm que avaliar muito, né? Se a criança já tem habilidades para conseguir chegar no desenvolvimento disso. São muitas cartinhas, então dá para fazer um treino bem consistente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau!